Espero que tenham reparado, porque depois, no decurso da palestra, nós vamos perceber o porquê de termos colocado este pássaro tão lindo, tão maravilhoso. O título, o intercâmbio espiritual. Parece que é coisa simples. Parece que é coisa a que já estamos muito habituados. Mas vamos ver que se calhar não será bem assim. Através dos tempos, do muito que nos dizem, do imenso que conseguimos ver, és do pouco que sentimos, fazemos um conceito de comunicação espiritual totalmente desvirtuado da realidade. Porque logo em pequeninos ensinam-nos a rezar. Fórmulas, quantas delas estafadas, gastas, de tão repetidas. E elas não só estão gastas no próprio conteúdo, mas também na forma. Ali estamos nós, em voz alta, papagueando, parecendo que essas súplicas era para os outros verem e, sobretudo, para os outros ouvirem. Crescemos assim, imbuídos da sensação que rezar é tirar ao ar as nossas necessidades e os nossos anseios. Sempre toca um. E estes anseios, muitas vezes, esperando que num golpe de sorte, ou até num golpe de magia, tudo se resolva por encanto ou por milagre. Muitos ainda rezamos com esta intenção. Queremos que o milagre resolva tudo. Então rezamos a esmo. Rezamos por tudo e rezamos por nada. A qualquer hora, em qualquer ambiente. E as nossas bocas murmuram preces pré-fabricadas ou ladainhas, as tais que nos foram ensinando enquanto nós éramos pequenos. E até nos aconselhavam, que era muito eficaz. Receitavam-nos terços ou novenas. E com isso ficávamos à espera dos tais atos milagrosos e infalíveis. E aquilo servia para tudo. Para todas as maleitas, todas as aflições. Só que raramente alguém esclarecido nos diz que mais importante do que rezar assim é a maneira como se faz. E é aqui que nós queremos, dentro do conceito da nossa doutrina espírita, percebermos o que é prece. Não é a reza, é a prece. Então, mais importante que todas as palavras, as frases, é o sentimento. É o sentimento com que as nossas preces são ditas. E quantas preces no recolhimento das nossas atribulações, quando a dor é muito forte, quando a perda quase é irreparável, quando a saudade magoa, os nossos corações agora macerados pela dor, a nossa alma intranquila, não temos palavras. Mas quantas vezes isto é uma prece muito expressiva, porque é o nosso sentimento que está tocado. E estas, às vezes, surgem mais efeito do que aquelas enormes rezas cheias de palavreados ocos e preces ou rezas vazias de sentimento. Precisamos aprender que todas as comunicações espirituais, por isso o título da palestra, intercâmbio espiritual, todas as comunicações espirituais se fazem através de uma única fonte possível: o pensamento, a linguagem dos espíritos. Os espíritos nos expressamos pelo pensamento. Não precisamos de palavras. Não há línguas, não há idiomas diferentes que tornem a nossa prece complicada de entender. Porque os bons espíritos que estejam conosco podem dominar a nossa língua ou não, mas eles entendem o nosso sentimento. Nada mais é necessário do que isso. Sendo que para a prece se elevar
às alturas luminosas de regiões do bem, apenas é necessário a pureza dos nossos sentimentos e o amor com que entregamos as nossas súplicas. Antes de orar, então, torna-se indispensável sempre 3 coisas. Querem arriscar? Quais são? O que é que vocês acham que é necessário para orarmos? Mais. Fé. Mais. O ambiente não é importante? A serenidade não é importante? Se nós estamos tumultuados, como é que vamos sequer ter pensamento para a prece? Então precisamos de serenidade, ambiente, concentração. Serenidade porque se estivermos tumultuados, aturdidos, desesperados, não podemos refletir. Não conseguimos. Assim, não conseguimos ponderar no que nos aflige. Estamos cilindrados pela aflição. O ambiente onde oramos é muito importante. Precisamos de um local calmo, reconfortante, livre de bulícios e, sobretudo, isento de ideias desencontradas ou viciosas. A concentração, não parecendo, é o ponto mais importante da preparação da prece. Podemos dizer o ponto-chave. Sem ele, sem concentração, não existe oração. Não disporemos, se nós estivermos concentrados, da necessária ligação com o mais alto. E todas as energias emanadas de nós se perderão, diluídas, porque fracas e de nenhum valor vibratório. Então a concentração é indispensável. Se não estivermos concentrados, se estivermos distraídos, será um murmúrio vago que não se ouve. Quando necessário, era um grito, ainda cristalino, mas forte. Alcançados então estes 3 preceitos, podemos iniciar a prece. E ela será tanto mais fortalecida e válida quanto maior for o nosso empenho amoroso, e em nada dependerá do valor das palavras difíceis, da beleza literária, porque esse é o ponto menos importante das comunicações espirituais. Não depende a nossa prece, em nenhuma circunstância, da construção floreada de frases. Já que se assim fosse, imaginemos os catedráticos em letras, os escritores célebres ou os homens de verbo fácil alcançariam todas as graças, porque eles eram capazes de fazer preces muito bonitas. Mas, ao contrário, o pobre do analfabeto, o homem inculto, não atingiriam, com as suas súplicas simples, o indispensável arrimo espiritual, nas desgraças ou nas necessidades que eventualmente eles estivessem padecendo. Palavras somente são necessárias à nossa comunicação terrena. Aqui uns com os outros não temos outro jeito. Temos que conversar uns com os outros. As palavras aqui do lado material da vida são indispensáveis para nos entendermos. São indispensáveis nas nossas conversações, porque, na grande maioria das vezes, elas são de baixo teor de vibração. Não precisamos de vibrar muito para nos entendermos com quem está perto. Mas, se pensarmos que, ao invés da proximidade dos que estamos no corpo, outros, os desencarnados, para nós conseguirmos penetrar o além, às vezes são grandes as distâncias necessárias a percorrer. No mínimo temos que mudar. Temos que mudar de quê? De dimensão. Estamos na dimensão material e precisamos de atingir a dimensão espiritual. Então a vibração tem que ser muito intensa. Essas distâncias, por vezes, são incomensuráveis. Nessas dimensões realmente diferentes e em distinto, porque os espíritos estão num estado e nós, na matéria, estamos noutro estado. Então apenas o pensamento, na sua forma rápida de viajar,
e realmente o pensamento anda muito devagar. Porque, segundo nos diz a espiritualidade, o nosso pensamento viaja a uma velocidade superior à velocidade da luz, que são só 300 mil km por segundo. Só. O nosso pensamento é mais rápido. Então vejam como às vezes nós não nos apercebemos até onde o nosso pensamento pode chegar, seja bom ou seja mau. Precisamos então vibrar intensamente para conseguirmos atingir os recantos da espiritualidade maior. Vamos servir-nos de um caso real para demonstrarmos esta verdade, a verdade da linguagem do pensamento. O caso que que nos socorremos para elucidar, ele vem num livro, um livro muito bonito, que se chama O Semeador de Estrelas. Ele foi escrito por Sueli Caldas Schubert. E o Semeador de Estrelas é nem mais nem menos do que o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Então, o caso passou-se na Guatemala em 1985, há 30 anos. Ano em que o médium Divaldo fez conferências nesse país, na Guatemala. Na segunda conferência, marcada por um vilarejo chamado Coatepec, algo de grandioso se passou, como a seguir vamos referir e vamos ver. Era uma pequena vila. Disseram-lhe, ainda longe desse destino, que ele iria ser recebido no Palácio de Metal e falaria para mais de 4.000 pessoas. Depois de um dia de pesadas chuvas muito intensas, Divaldo chegou à vila cerca das 20 horas. A estrada era um mar de lama, porque a enorme quantidade de chuva caída e ainda por cima a enorme quantidade dos mais variados veículos de toda a espécie que até lá tinham ido, acabaram por danificar bastante aquela picada, porque de estrada não tinha senão assim o nome. Tudo atravancava o caminho. Era impossível atingir o local da conferência indo de carro. Então Divaldo foi convidado a seguir a pé, fazer o resto do trajeto a pé, e quando colocou os pés fora do carro, a água chegou-lhe aos joelhos. Com dificuldade, venceram a distância, e quando chegaram ao tal Palácio de Metal, nome que pressagiava uma imponente construção, era somente um barracão de meias paredes coberto de zinco. A chuva atravessava o local de um lado para o outro. Na assistência não havia uma única cadeira. E a multidão, constituída na sua grande maioria de milhares de índios guatemaltecos, descendentes diretos dos aztecas e dos maias, todos estavam de pé. E ninguém se queixava das condições ou do tempo. Muita daquela pobre gente tinha percorrido grandes distâncias, precisamente para ir ouvir o conferencista, o que muito o emocionou. E emocionou-o de tal modo que só depois de agradecer a Deus o privilégio de falar para aquela gente pobre, mas nobre, e de rogar a Jesus que o guiasse na tarefa, começou a falar em castelhano de um tema comum a todas as raças, a imortalidade da alma. Prolongou-se a dissertação. Habitualmente as palestras de Divaldo são 45 minutos a 1 hora, e quando se preparava para terminar, a sua vidência, ou a clarividência, mostrou-lhe uma enorme figura recortada na entrada do salão. Aparentava ter mais de 2 metros de altura, uma complexão física robusta, um porte majestoso,
realçado pelas lindas roupas índias. Na cabeça, um tocado, uma touca, ornada por penas de quetzal, o pássaro que vocês viram no princípio, cuja cauda chega a ter 2 metros de comprido de plumagem. Uma ave que é rara, que apenas existe na Guatemala, naquela região, em Coatepec, pois só ali existe um fruto, um grãozinho parecido com o grão do café, que é o alimento daquela ave. Por isso ela só existe ali. Então aquela figura hercúlea, cujos olhos eram 2 lanternas luminosas, mentalmente, repare, comunicação mental. Mentalmente, o espírito, enquanto deslizava por entre a multidão, disse-lhe: chama-me Huracan. Eu sou tido como o Deus que criou o povo azteca. Sou teu amigo, sou teu irmão. Venho para encerrarmos a noite. Continua. Agora a mente de Divaldo sentia-se tomada pelaquela mente, outra mais poderosa do que a sua, sentiu-se inundado por uma energia muito concentrada e num acesso de nova inspiração continuou falando sobre a imortalidade da alma, dando àquele povo que o ouvia enaltecido, dando-lhes uma lição extraordinária do que é realmente a reencarnação. Agora terminaram as imagens mentais que o Racan lançava na mente de Divaldo e ele reparou que aquela figura do espírito se deslocou até um lado do palco onde se encontrava uma índia bastante idosa, paralítica, e ele curvou-se. Depois abandonou aquele local, foi a um outro e curvou-se de novo sobre 2 outros deficientes de braços e pernas. Seguidamente, deslizou na direção por onde entrou e, de repente, abrindo os braços como uma seta, voou, volitou, que é a nossa palavra espírita para a deslocação dos espíritos, deixando um rastro de luz ficando sobre aquele povo. Ali estava agora, depois da saída daquele espírito vigoroso, uma cruz, o desenho de uma cruz dourada, flutuando no ar. Ao terminar a palestra, Divaldo percebeu que as pessoas choravam. Notou que sobre a multidão caíam flocos de luz, que os revestia de um ectoplasma luminescente invulgar. A chuva parou, a solenidade terminou, e quando já ia saindo, Divaldo passou junto da idosa, aquela senhora índia paralítica, e ele ia muito comovido. Aproximou-se e, passando-lhe a mão na cabeça, perguntou: a senhora gostou? Veio um rapaz, um índiozinho, correndo, que afirmou: ela não fala espanhol, só o azteca e o maia. Divaldo sentiu enorme pena, porque assim ela não tinha percebido nada. Só que o índiozinho, vendo o seu interesse, quis servir de jovem intérprete e esclareceu: esta senhora é minha mãe. O senhor quer saber alguma coisa? E Divaldo disse-lhe: pergunte-lhe se gostou da palestra. Ela interrogou-a e traduziu a resposta: sim, ela gostou muito. Volta a perguntar-lhe se ela compreendeu. O índiozinho indagou e ela respondeu: não. Aliás, o índiozinho é que respondeu: não, ela não compreendeu. Ela entendeu. Ela sentiu. Não é necessário falar quando se pode penetrar a ideia. Aqui,
fazemos um parêntese para novamente vermos como são as comunicações através do pensamento. Admirado com tal resposta, Divaldo volta a inquirir através do filho. Pergunte o que ela veio fazer. E a resposta surgiu pronta. Eu vi o Deus. E ele me disse que eu trouxesse os doentes e os aleijados para escutar o emissário do Senhor. O Senhor tem a voz de Deus. Eu vi chegar o Deus, o Rakan, e senti o roçar das suas asas abençoando-nos. Resta acrescentar que os outros 2 deficientes, ambos paralíticos, momentos depois, dirigiram a palavra a Divaldo dizendo: Nosso Deus mandou dizer que se nós viéssemos, ficaríamos curados. Estamos esperando que o Senhor dê a ordem. Divaldo hesitou, muito emocionado. Mas a sua mentora, Joana de Ângeles, orientou-o. Mande-os levantar. E a cura aconteceu. O silêncio agora ali era total. Todos permaneciam numa postura de absoluta dignidade, como se já soubessem o que iria acontecer. Nenhum grito, nenhuma emoção desmesurada, apenas e só fé. A fé que muitas vezes nos falta, mas também o amor. O amor que no coração de todos nós possa existir para que possamos alcançar a plenitude da concentração nas nossas preces. Um outro caso muito curioso. Clara foi criada numa família cristã e frequentara a igreja durante toda a sua infância. A infância, a adolescência, ela comparecia aos cultos. No entanto, desde o início da sua vida adulta, deixara de acompanhar os seus familiares, como tantos jovens fazem, pois sentia que a religião já não a tocava. Nunca deixou de acreditar em Deus, mas por muito tempo esteve longe de qualquer religião e assim perdeu o hábito de orar. Abraçou uma profissão pela qual tinha uma profunda vocação e dedicava-se em absoluto à sua atividade. Com muito trabalho diário, com estudo constante para se ir atualizando naquilo que gostava de fazer, e ela amava sinceramente as suas sobrinhas. Como não tinha filhos, era solteira, tratava as sobrinhas como suas filhas fossem. E a mais nova até era sua afilhada e costumava passar os fins de semana com a tia, que muito admirava. Nessas ocasiões, antes de dormir, Clara incentivava a menina a fazer uma prece, pois sabia que em sua casa existia o hábito de orar. Em casa da sobrinha era normal orar. Então ela incentivava. E ouvia atentamente a prece, mas permanecia em silêncio. Certo dia, a sobrinha telefonou-lhe. Era um hábito muito comum ela telefonar-lhe, só que desta vez não era para conversar sobre as atividades do dia. A criança tinha a voz séria e disse-lhe: Tia, preciso lhe fazer uma pergunta. Clara ouviu atentamente e, para sua surpresa, a voz da menina do outro lado perguntou: Tia, por que você não reza? Você acha que é errado? Por alguns segundos, Clara ficou em silêncio e refletia sobre o que dizer como resposta à sua sobrinha. E ela amava-a tanto. Agora ela parecia ver o rosto da sobrinha com a expressão viva e interessada
que lhe era uma característica, e não querendo faltar com a verdade, mas o facto é que a menina a apanhara de surpresa, como as crianças sabem fazer tão bem, pois ela, afinal, nunca fizera esta pergunta a si mesma. Então respondeu: não, minha querida, eu não acho errado. Mas, então insistiu a criança, porque você não reza? Clara falou como se fosse para si mesma agora. Talvez eu não faça orações decoradas, mas isto não significa que eu não converse com Deus. E como você conversa com Ele? Perguntou novamente a menina. Bem, respondeu a tia, eu acredito nele e sei que está comigo em tudo o que faço. Sempre que vou trabalhar com vontade e dedicação, estou em sintonia com Ele. Todas as vezes que ajudo alguém, que respeito o próximo, que prezo o amor, estou em sintonia com Ele. Talvez este seja o meu modo de orar. Pode ser, disse a criança, mas acho que se você fechar os olhos, se você se concentrar, Ele ouvirá melhor. Pois não é bom falar com alguém sem lhe estar prestando atenção. Olhem só o raciocínio desta criança. Não é bom falar com alguém sem prestar atenção. Então, como é que nós podemos orar papagueando, não prestando a mínima atenção ao que estamos fazendo? E a tia, claro, tinha que responder da maneira correta. Sim, você está certa. Comovida com a sinceridade e com o interesse daquela criança, esta conversa marcou Clara profundamente. Em muitos momentos, ela repetiu aquela pergunta a si mesma. A partir daquele dia, como não podia deixar de ser, depois de tanto pensar, passou a acompanhar a oração da menina sempre que a recebia na sua casa e não apenas a ouvir, repetia a prece com ela. Algum tempo depois, conheceu a doutrina dos espíritos, através de amigos. Frequentando os estudos e palestras, agora ela acompanhava as orações e lentamente reaprendeu a fazê-las, agora de modo espontâneo. Aprendeu que orar é estar em sintonia com Deus, é louvá-lo, é agradecer, é também pedir. Porque uma prece só fica completa se nós passarmos nestes 3 passinhos: louvar, agradecer e pedir. Louvamos pouco, agradecemos pouco, pedimos muito. Assim, não nos restam dúvidas. Orar é um momento especial, porque nós sempre na prece seremos beneficiados. Seremos beneficiados pelas boas vibrações que recebemos. Não importa a religião, não importa a religião a que nós pertençamos. A oração é sempre uma oportunidade à nossa disposição. Podemos orar em qualquer casa de fé. Podemos orar em qualquer dialeto. Podemos orar e, sobretudo, com sentimento, para chegarmos mais perto de Deus. Então foi a nossa proposta desta noite, pensarmos um pouco mais fundo naquilo que é e como deve ser a prece. Jesus ensinou-nos a orar. Ele teve a preocupação de nos deixar o Pai Nosso, talvez a oração mais completa que exista e que nós repetimos tantas vezes, às vezes tão depressa, mais embalados na cadência das palavras do que propriamente no significado de cada uma delas. Não o façamos. Oremos o Pai Nosso calmamente. Deveríamos levar 10 minutos a orar cada Pai Nosso, percebendo cada palavra e como elas se cruzam umas nas outras, para dar a oração completa que ela é. Mas em 10 minutos a gente reza um terço. Então, é esta a nossa proposta.
ponderarmos como devemos orar. Vemos que Jesus, em momentos mais difíceis, mais complicados, em que ele queria sintonizar com o Pai, o que é que Jesus fazia? Onde é que ele encontrava a concentração? No deserto, na montanha, na natureza. Então não encontraremos com certeza essa concentração no bulício, no barulho do dia-a-dia, numa casa tumultuosa, onde todos ralhem e, como diz o bom adágio português, quase nunca ninguém tem razão. Então fica a nossa ajuda pequena, singela, de percebermos realmente como a prece deve ser feita e como ela funciona. Que Jesus nos abençoe.